Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez. Graças a Deus por isso, por Deus nos dar essa grande e rica oportunidade de gravar mais um programa, Jesus a Verdade que Liberta, esse programa que a gente tem gravado muitos programas e tem ajudado muita gente. Saiba que o Evangelho é para quem crê, para quem quer, para quem depende do Senhor. Então a palavra ajuda a quem quer ajuda. Então Jesus ele disse, não se chama médico para os sãos, mas para o doente. Então quando eu sou doente, eu procuro um médico, eu aceito a receita do médico. Então, se eu reconheço que sou um pecador, eu aceito as palavras do Senhor Jesus, os ensinamentos, né? Então, esse programa tem ajudado muita gente, todo aquele que acredita, ele é alimentado pela palavra do Senhor. Essa palavra que é o pão da vida, né? Sem essa palavra, jamais alguém sobrevive, né? Não pode viver sem palavra de Deus. Então é aqui que traz a vida eterna. Nós vivemos um pouco de tempo nessa terra, obedecendo aí ou desobedecendo as autoridades e nossos pais carnais, mas depois morreremos. Mas quando nós obedecemos o Pai das luzes, obedecemos o Criador do universo, aí sim, aí nós temos vida eterna. A nossa vida, essa obediência, ela vale para sempre. Esse aprendizado, nós devemos aprender a obedecer a palavra de Deus, e isso se estende para a eternidade, né? Esse aprendizado, essa herança que nós recebemos do Senhor é eterno, né? Não é somente para uns dias. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que nós encontramos na primeira carta universal do apóstolo João. Primeira carta universal do apóstolo João. Capítulo 2, no versículo 24. Primeira carta do João, capítulo 2, versículo 24. Que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. É isso aí. Entenda que você aceitou Jesus como Salvador, você aceitou a doutrina do Senhor, a palavra do Senhor, a Bíblia, o Evangelho na sua vida, se faz necessário ser todo o tempo, até o final da sua vida. Então, o que não é um evangelho novo, aqui até João fala em outra parte, dizendo que ele não está pregando coisa nova. Não. É o que desde o princípio ouviste, ouviu falar, ou ouviu. Então é aquilo que foi dito desde da queda do homem. Ali foi falado para Adão e Eva, até hoje. É claro que não tinha escrito, né? Foi escrito ali depois de Abraão, Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia. Mas isso não quer dizer que mudou. Então sempre a exigência de Deus no sentido de salvar o homem
é você correr para o lado dele, é você acreditar que ele existe, você confirmar isso. Você, uma crença no sentido de não só falado, mas uma atitude. De você crer, aprender a confiar em Deus, que ele é o Criador do universo. Criador do céu, da terra, do inferno. Criou todas as coisas e mais o homem, que é a imagem e semelhança dele mesmo. Então veja, essas coisas criadas foram criadas para o homem, no sentido terra. A terra foi criada, todas as coisas que estão sobre a terra foi criada para dar suporte ao homem. No final, o homem viver na terra, morrer e ser salvo. Obedecer a Deus de tal maneira, honrar o nome de Deus, dar glória a Deus, confirmar, ser um testemunho de Deus na terra. Esse é o papel do homem na terra. E tudo foi criado para isso. Como que seja aí, eu creio que sim, para substituir os anjos caídos. Então o homem foi criado para isso. E muitos têm aí essa desobediência do diabo, que levou a terça parte dos anjos com ele, que da mesma forma vai levar muitos homens para o inferno. Porque conquista o homem, ele convence o homem. E ele quer desfazer de Deus, ele quer mostrar que Deus ele não tem esse poder todo. Deus ele não é tão bom assim, ele trabalha imitando as coisas de Deus e querendo ofuscar, desvirtuar, de alguma forma ocultar as coisas de Deus e ele aparecer. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então, aqui nós vamos falar exatamente do anticristo. Aquilo que parece até ser Cristo, mas não é. Ou se opõe a Cristo. É isso aí, porque na verdade ele parece ser um anjo de luz, ele quer ajudar, parece até ser um Deus de luz que ajuda as pessoas, mas no contrário, é uma arma, ou seja, é uma armadilha para enganar você. Então é assim. Então compreenda aí que você tem que aprender de Deus, é um aprendizado com poder para lutar contra as astutas ciladas do diabo, contra os principados e potestades do mal, que se levanta contra o homem nesse sentido, de o homem permanecer condenado. Já perdeu no jardim do Éden, já foi desligado de Deus e continuar sendo desligado. Sem direito ao céu, sem direito à vida eterna, livre com Deus. Então tudo que o diabo faz é para você não enxergar o reino, não compreender Deus, não aprender de Deus, não aprender a conhecer a Deus. Então, essa palavra até Davi disse para Salomão, na hora de passar ali o cajado para Salomão, chamou todas as autoridades ali que ele constituiu ali sobre Israel e passou para Salomão ali uma ordem, todas as instruções para como ele conduzir as tribos de Israel e ordenando para ele fazer o templo de Deus, que é o templo de Salomão, que a gente vê falar. Então, ali ele disse para ele buscar conhecer o Deus de teu pai, ou seja, o Deus meu, no sentido, ele estava dizendo, procura conhecer o Deus de teu pai, e se fizeres isso, acharás. Mas se tu se afastar disso, ou de alguma forma rejeitar isso, ele te rejeitará eternamente. Então veja aí uma palavra muito séria, aí de Davi para Salomão, quando ele diz que
ele tinha que se esforçar em conhecer o Deus do pai dele. Né? O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu e a terra. Então nós precisamos ter esse aprendizado, buscar conhecer, buscar o poder em Deus, para nós lutarmos para não ser a favor do inimigo, contra Cristo, né? Que nós nos tornamos um anticristo. Ainda que o homem ele acredite em Cristo no sentido humano, no sentido de dizer. Mas se não fizer nada por isso, porque é uma batalha, por fiar e por entrar pela porta estreita. Aquele que vencer até o fim, concederei que se sente no meu trono, como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Então, entenda, é uma luta. Eu acabei de falar, Efésios 6, 10, prossegue ali, depois do 10, vai até versículo 19 ali, Paulo dizendo para a gente buscar a força e o poder de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força e no poder de Deus. Então aí ele começa as armaduras de Deus, ele começa a falar. Porque o homem, se não fizer nada, não lutar pela sua alma, no sentido certo, correto, aprendendo de Deus como deve fazer, obedecendo a sua palavra, a instrução da palavra, onde traz essa aprovação da parte de Deus. O Espírito está ali para ajudar nas fraquezas, ensinar o que e como convém pedir, interceder. Se não tiver o Espírito de Deus, você não vence, você vai para o inferno. Porque, na verdade, você já está. Então tem que sair. Sabe aquela coisa de sair do Egito para o deserto, para alcançar Canaã? É isso aí. Então, Egito era uma figura ali do inferno. Sai no deserto é o Evangelho. Você viver o Evangelho, você viver a vida. A vida no Evangelho é diferente de outra vida. De uma vida dissoluta, de uma vida sem compromisso, de uma vida sem regras, sem doutrina da parte de Deus, sem obediência a Deus. Porque o Evangelho te cobra, o Evangelho te espreme, o Evangelho te coloca condições. Então é deserto. É sofrimento, não é fácil. Carregar a cruz, carregar ali é um peso, né? Então, deserto para chegar a Canaã, uma terra livre, uma terra que emana leite e mel, céu. Então, entenda isso aí, que ali a ilustração, apontando a sombra daquilo que vinha, exatamente sair da mão do diabo, viver uma vida com Jesus na terra, que é o deserto aí, essa caminhada, né? Até Deus botou ali 40 anos, que dá até de entender isso aí. Um homem viver aí 40 anos na mão do Senhor, né? Então, aí chegar à terra prometida, que é exatamente o céu, ser salvo. Então compreenda aí que nós precisamos sair do cativeiro, sair dessa condenação. Quando Jesus diz que aquele que não vem para a luz, ele permanece nas trevas. Ou seja, o que permanece é uma coisa que já está. Não vai achar as trevas, pelo contrário, já está nas trevas. Então está condenado, né? Aí o Evangelho de Marcos também fala e de por todo mundo uma ordem do Senhor Jesus para nós ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Porque tem gente que diz que é de Deus. Não, eu sou filho de Deus. Não, você é criatura de Deus.
Então ele diz, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê é condenado. Jesus, outra hora, ele diz, aquele que não crê no unigênito Filho de Deus, já está condenado, já está. Então, não crer no Filho de Deus, em Jesus, é exatamente não crer na palavra. Não crer no ensinamento. Você lê, mas você não obedece. Aí não adiantou nada, não creu. Quando crê é porque faz. Então, não vai entender de forma diferente, porque é assim mesmo. Então, o que vale é as tuas atitudes, é você fazer. Não adianta eu dizer para uma pessoa, fichei numa empresa. E eu só fico dizendo que vou trabalhar e não vou. Eu vou receber pagamento? Como? Não, eu vou. Eu quero ir, eu tenho vontade, eu acho bom trabalhar, mas não vai. Quer dizer, no fim do mês, está aqui o teu dinheiro, tu disse que gosta de trabalhar. Não, tem que ir trabalhar. Então eu sou a favor de Jesus, eu acredito, não, Jesus morreu na cruz por mim, tudo certo, as palavras dele estão certas, mas eu não obedeço. Aí você viu o que eu creio? Tiago, irmão de Jesus, segundo a carne, claro, ele escreveu na sua carta dizendo que os demônios creem que estremecem, mas eles não obedecem. Crer no sentido de saber que Deus tem poder, que ele veio de lá, foi jogado para fora, é o que eu falei agora há pouco, que aderiram aí o diabo. Né? Então veja aqui, esse versículo aqui, nós vamos falar exatamente do anticristo, aquele que se opõe a Cristo. Mas ele não é diferente daquele que diz que crê, mas não faz, é pior até, sei lá, a mesma coisa, tudo vai para o inferno só. Então não adianta eu dizer que creio, mas não faço. É claro que eu estou dizendo de uma questão de você ser a favor, você ir para cima. Não importa o tanto que você fez. Porque na verdade o reino do céu, herdar a vida eterna, você ser aprovado por Deus não significa produção. É claro que você vai usar todas as suas forças. Mas você não pode, não deve, né? Você achar que está fazendo pouco e por isso não tem vida eterna. Por isso não está aprovado por Deus. Se você está colocando Deus em primeiro lugar, está tudo certo. Produziu pouco ou muito, mas você está querendo produzir. Então é sempre você querer mais, você se esforçar mais, né? Então veja aqui que esse versículo 24, portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece, ou seja, ouviste, permaneça em vós, aquilo que tu ouviu, é para permanecer em você. No sentido Bíblia, no sentido palavra do Senhor Jesus, ensinamento do Senhor Jesus, para ficar em nós. Né? Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Está seguro. Então nós vamos ler aqui o versículo 18. Que é um versículo chave, o 24 aqui. É um versículo aqui para a gente ter uma ideia que precisamos guardar aquilo que aprendemos. Irmão. O que é guardar ou permanecer em mim? É eu fazer, é eu andar naquilo lá que eu aprendi. Não adianta eu estudei para médico, aprendi a fazer cirurgia, mas eu não faço. Se eu faço de modo errado. Não é como eu aprendi, mas eu faço errado, que eu mato o povo tudo. E adiantou.
Não, eu tenho que aprender a fazer a cirurgia e fazer direitinho como eu aprendi. Então, do mesmo jeitinho é a palavra de Deus. Eu aprendi como é para obedecer a Deus, eu preciso obedecer, então não está em mim. Eu aprendi, mas não serviu de coisa nenhuma. Eu não coloco em prática isso aí. Então veja aqui, versículo 18. Primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então veja, naquele tempo ele já dizia assim, mas a palavra de Deus ela serve eternamente. Naquele tempo é claro que sempre teve anticristo, né? Você vai ver o primeiro homem nascido de mulher, que a Eva foi feita ali da costela de Adão, mas o primeiro filho que ela teve, pelo menos depois do pecado, que ela pecou, Adão e Eva pecou, ele nasceu Caim, um anticristo, um homem do maligno, a palavra de Deus que diz, o coração dele era do maligno. Então veja, era um anticristo, depois veio um que era de Cristo, que era Abel. Depois veio 7 que era de Cristo, e prosseguiu aí. Então veja que muito tem se feito anticristo. Aí a gente vê que é a última hora. Quando a gente vai ver o Evangelho de Jesus Cristo, foi revelado à igreja um mistério, como dizia já em Joel, o profeta, diz que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Aí meus servos terão visão, terão sonho, terão revelação. É assim, irmão. Servos e servas, tudo. Então é diferente, os últimos dias é bem diferente. Assim também o anticristo se revela com mais eficácia, né? Aí você vê aqui o versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Está entendendo, irmão? Então, para que fique claro para todos nós que nem todos são de nós. Saíram de nós, ou seja, é gente, mesmo jeito, mas no sentido humano, mas no sentido espiritual ele é contrário. Então ele não aceita a doutrina do Senhor, ele não aceita ser crente, ele não aceita ser santo, ser dominado pelo Evangelho, conduzido pelo Evangelho, carregar a cruz de Cristo, ser crucificado com Cristo, morrer para o mundo. Ele não aceita e por isso eles não são de nós, né? Saíram de nós, mas não são de nós. Nem todos são de nós. É isso que ele está dizendo aqui nesse versículo. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Ou seja, aceitava a mesma doutrina. Aceitava o mesmo Deus. Cultuava da mesma forma. Acreditava no Evangelho do mesmo jeito. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. É isso aí. Caim não era da mesma crença, né? Não acreditava do mesmo jeito que Abel acreditava nos seus pais ali, né? E com isso ele separou-se para outro canto, né? Então veja aqui, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo,
e sabeis tudo. O que é isso aí, irmão? O dom do Espírito Santo. A revelação do Espírito de Deus. Para nós entendermos o Evangelho, a palavra, o significado, a necessidade. Como, o que fazer? Quando entendemos, nós recebemos a unção do Senhor. Que essa unção é que nos dá, tanto nos abastece, nos dá fé, nos faz compreender as riquezas da salvação do Senhor e lutarmos por ela, nos dá também as armas para lutar. E essa luta é assim, é você rejeitar o mal, você brigar contra o mal, você nunca aceitar aquilo que vem, que é contra Cristo. Né? Então, nos últimos dias tem um evangelho aí light, que é todo mundo igual. Não tem condição de você largar o que tu aprendeu e seguir esse novo evangelho que não é novo, que não tem outro evangelho, só o mesmo um, que é as palavras do Senhor Jesus. Então ele vem aqui no versículo sabei tudo, está dizendo aqui nesse versículo 20, porque você está ligado com o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Ele, quem verdadeiramente acredita nas suas palavras. Então são coisas reveladas, porque não pode ser visto, entendido por homem natural. Então sabe tudo, tudo do sentido necessário para andar no caminho, verdade e vida. Versículo 21. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade. Ou seja, eu não escrevi para vocês porque vocês não sabem a verdade. Não é isso não. Tem tanta gente aí, irmão, que mesmo sabendo a verdade, ele faz errado. Né? Então, aí muita gente sabe e pratica, mas a maioria sabe e não pratica. Né? E às vezes praticou um tempo e agora não pratica mais. É isso que ele está falando aqui. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Ou seja, não existe isso. Então você não pode mudar. Não, eu conhecia a verdade, que é o Evangelho, claro, as palavras do Senhor Jesus. Eu conhecia, mas agora mudou. Não, mudou não. É você que está mudando. Mas o Evangelho não. É por isso que ele está dizendo aqui. Nenhuma mentira vem da verdade. Ou seja, aquilo que não é Evangelho não é mesmo. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Tem gente aí que está dizendo que não, agora está moderno, a ciência aumentou, cresceu a ciência e por isso o Evangelho agora é diferente, tem que até adaptar a Bíblia, tem que fazer umas mudanças aí, corrigir, né, os erros da Bíblia. Né? É um maluco, não tem juízo não. Hein? Então não vai atrás disso aí não. Está dizendo aqui que tem que permanecer. Nenhuma mentira, aquilo que não é de Deus, que fala em nome de Deus. Irmão. O cara fala a verdade no sentido humano, mas quando vai encaixar na Bíblia, não encaixa. É isso aí, irmão. Não vai atrás de coisa humana, não. Não adianta você estudar a Bíblia para ser mais sabido, para arrancar mandioca. Sei lá, fazer qualquer avião, ou satélite, ou celular, ou ser um comerciante. Não, te lê Bíblia e vai pro céu, rapaz.
O resto deixa que acontece. Quando você tem o reino do céu, as outras coisas é acrescentada, disse Jesus. Tudo quem dá é ele. E aí? Se você tem ele, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não adianta. Então aqui, depois de ter o evangelho, você não pode mudar mais. Não deve. O que vem para remendar alguma coisa querendo acrescentar ou diminuir é mentira. É da parte do diabo. Não funciona. Né? Então ele diz, por isso que ele diz que nenhuma mentira vem da verdade. É isso aí. Então é coisas que querem colocar no evangelho, acrescentar ou tirar, né? Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Versículo 22. Quem é mentiroso? Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? Ou seja, Jesus é o Cristo? Uma pergunta aqui, irmão. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. É isso aí. É o anticristo. Então, o que você... Porque a gente fica confuso nessa questão. É uma coisa que as pessoas ficam pensando que é você dizer que não existe Cristo. Não existiu Jesus. Jesus não é o Cristo. Assim no sentido vocalmente, no sentido palavra. Não é isso não. Não está dizendo isso aqui não. Está falando é que se você não faz, você só diz, mas não faz. Então você negou. Você sabe e não faz. Você torna as palavras do Senhor desnecessárias. É crer de balde. É você diz que crê, mas é uma brincadeira. Sabe, muita gente prega assim. Tem tanta gente aí que prega a palavra de Deus. Tem uma grande religião, eu não gosto de falar nome não, mas todo mundo sabe disso, que se diz ser religioso. E eles falam a palavra de Deus, abre a Bíblia, lê. E um macumbeiro também lê, né? Não adianta nada. Aí você vê os maçons, tudo lê a Bíblia. Mas para quê? Se não acredita, se não faz o que diz. Então essa grande religião lê aí, mas faz. E diz para o povo que é obrigatório para ir para o céu, tem que obedecer. Diz nada, não opõe, não ensina de forma correta. Para que a pessoa aprenda a obedecer a Bíblia. Ele é como que seja um livro para... numa hora vaga você lê, porque só para divertimento, ou alguma... gosta de ler mesmo. E um livro meio sábio, que ensina umas coisas até boas, no sentido humano, terreno, carnal. Não, não é. A Bíblia é para você engolir, comer, palavra, pão da vida. Pão da vida. Poder de Deus. Aí Paulo escreve, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quando ele diz nós, ele está dizendo qualquer um que crê. Qualquer um que acredita como palavra de Deus é poder de Deus. Acredita para obedecer. Então, palavra da cruz o que é? Que ela diz para mim carregar um peso. Ela diz para mim ter uma caminhada, um caminho apertado, um caminho difícil de andar. É isso aí. A palavra me
me dá uma instrução que eu não gosto, uma instrução que não é fácil de obedecer, mas que eu sei que é preciso, é necessário. É isso aí. Não vai pensar que é outra coisa, não. Então está dizendo, nega que Jesus é o Cristo. Quem é anticristo se não esse que nega que Jesus é o Cristo? Ah, mas eu não nego não, sei que ele é. Mas tu está fazendo o que ele diz? Não, nunca tentei isso não. Eu vou para os cultos assim, mas eu vou beber cachaça. Faço tudo do jeito que ele, não mudo nada. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É um novo caminho, uma nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então veja, quem está na palavra, nova vida tem. Porque a palavra vai te instruir. Você não vai andar mais como você andava. Não, deixa eu ver se a palavra permite eu fazer. Ah, sim, então tá certo. Então você está dizendo que Jesus é o Cristo. Então você está afirmando que as palavras dele você está andando. Aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, eu comparo com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as tempestades, vendavais, bateu contra essa casa e ela não caiu porque estava firmada na rocha. O que é tempestade? Chuvas, águas e vento. É a luta do dia a dia. E vai pensar que luta é só coisa ruim. Não, pelo contrário, é boa para a vida. O pecado. Prostituir, jogar, brincar, fazer o que dá na telha. É isso aí que é o pecado. É isso aí que é o vento. As riquezas, você se preocupa tanto com as coisas da terra que você não faz primeiro para Deus. Eu estou gravando isso aqui dia 15 de novembro, exatamente o dia da eleição hoje. Até uma pessoa perguntou para mim, já foi votar? Eu estou aqui meio-dia, agora. E uma pessoa perguntou para mim, já foi votar? Não. Não, rapaz, não, fui primeiro para a escola bíblica, né? Primeiro Deus, irmão. No meu trabalho, todo dia, primeiro oração. E eu peço a Deus para continuar assim. Se não for para ser assim, para Ele me matar. Mas não deixa viver. Porque senão eu vou para o inferno. Não é que as pessoas que não fazem isso, vai. Eu estou dizendo que eu vou. Eu preciso fazer primeiro para Jesus. Então, aí sim, aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre. É um homem prudente. Agora, aquele que ouve as palavras, ouviu. E não cumpriu, é um insensato, que edificou a casa sobre a areia, veio essas tempestades e derrubou a casa. Aí ele disse, foi grande a queda. Perdeu a salvação. Então, ouviu, construiu casa, mas na areia. Construiu na terra, aqui na terra. Não fez nada para o reino do céu. Então, é isso aí, é muito complicado, né? Então, esse aqui que acredita, ele tem o pai, né? Não acredita. O anticristo é o anticristo sem... vamos ler aqui o 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Nega toda a palavra, irmão. Aí vem o versículo 23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Confessa, irmão.
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 10. Com a boca, com o coração se crê para a justiça. Deus vê. Está justificado. Mas com a boca tu faz confissão para a salvação. Confessar. Então, o que está dentro da tua mente, tu falar. As pessoas, esse cara é crente mesmo. Aí é uma luta. Eu vejo Paulo falando no versículo 1 e o 2, que é desse mesmo capítulo, Romanos 10, capítulo 10, versículo 1 e 2, ele diz: o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ou seja, o que ele está dizendo? Não é para eles me imitar, ou eu bater de frente com eles, contender com eles. Não, é para salvar Israel. O bom desejo do coração e a oração é para a salvação deles. Aí ele diz no versículo 2: porque eu dou testemunho de que eles têm zelo. Tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então veja que o que ele está dizendo? Eles têm zelo. São zelosos na tradição, na judaica, na religião, na teologia humana. Mas ele não tem entendimento de Deus. Porque é Deus que diz: entra aqui, sai ali, faz assim. Não adianta você criar. Não, vou criar aqui, Deus vai aprovar. Não, prova não. Faz o que Deus fala. Aí sim, aí você tem um filho, né? Tem um pai, tem tudo. Se confessar, se você fizer o que Deus diz na sua palavra, né? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? Jesus é o Cristo que é? É o anticristo, esse mesmo que nega que o pai e o filho. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. E aquele que confessar o filho também tem o pai. Aquele que confessar o filho tem o pai. Aí vem o versículo 24 que eu li. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Se a palavra está em você, edificou, ouviu e guardou. Então dá a casa sobre a rocha. Versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A promessa é essa aí. A vida eterna que ele nos prometeu. Versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Engana, irmão. Inventando, colocando coisa no meio da Bíblia para facilitar você acreditar, você andar, você fazer aquilo lá. Mas aí não tem eficácia, não tem valor nenhum. Deus não falou. Está corrompendo as coisas de Deus. Então, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como
ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Ou seja, o que ele está dizendo? A unção, a revelação do Espírito está em nós. Não é necessário você sair caçando, perguntando. Tudo que vem dele você consegue entender. Você consegue compreender o que é necessário para tu sobreviver, para tu se alimentar, que é o pão da vida. Não precisa você estar caçando coisa nova. É isso que ele está dizendo. Porque se você sai procurando, quer dizer que ele não está sendo suficiente para você. Então, nós convivemos entre nós, mas quando você tem esse verdadeiro coração, você se entrega voluntariamente, como diz o salmista Davi, me dá um coração, um espírito voluntário, um espírito reto, um espírito voluntário, um coração puro. Então você, tendo isso, irmão, você está com pureza diante de Deus. Ele não vai te deixar enganado. Mas quando você não está conformado com isso, você quer alguma coisa a mais. Você fica ansioso. Aí você aparece quem te engane. Aparece as pessoas que vai te dizer coisinhas fofas, gostosas de ouvir, e você vai entrar nessa arapuca e vai perder a unção do Senhor. Em vez de ganhar mais, você perde. É isso aí. Então é isso, é o suficiente a unção dele. E a unção que vos recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. É isso aí, permanece nisso aí. Versículo 28, agora, filhinhos, permanecei nele, porque quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Não vai ser confundido, né? Então, confiança de que a vida está segura. Versículo 29, encerrando aqui. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então pronto. Se você é justificado por Deus, quem vai te condenar, né, irmão? Então acredite nisso aí e saiba que o Senhor Jesus quer te ajudar de verdade mesmo, né? Que você possa buscar no Senhor essa crença, essa unção de revelação do Espírito Santo, o dom do Espírito, para você não ficar andando, procurando todo o vento de doutrina para te levar. Não. Você fixar na rocha inabalável que é o Senhor Jesus, na doutrina, na palavra do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus, santo e maravilhoso Deus, Papai do céu, nós estamos gratos, meu Senhor, por estarmos aqui mais uma vez nesse programa, falando do Senhor, da Tua palavra, pois o Senhor é santo, é bom, é verdadeiro. O Senhor tem o amor para com a humanidade, por isso, meu Senhor, nós buscamos no Senhor. Deus ajuda-nos, Senhor, abençoa todos que ouviram, assistiram esse programa. Meu Deus, dá saúde, prosperidade, entendimento e sabedoria para saber que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que um dia o Senhor vai se manifestar e nós também vamos nos manifestar juntamente com o Senhor. E assim como o Senhor é, nós vamos lhe conhecer. Deus, ajuda-nos, Senhor, pois precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua unção, da Tua graça, do Teu dom, do Teu Espírito, para nos conduzir nessa vida. Ajuda em tudo e abençoe em tudo, e em tudo damos graça, no nome de Jesus. Amém.